Bem-vindo à nossa aula de número 14 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula, trabalharemos a geração da década de 1940 e 50 na literatura. A geração dessas décadas aconteceu em um contexto de mudanças. A Segunda Guerra Mundial havia findado, acabando assim com um período de regimes ditatoriais em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a Era Vargas era extinta e, com isso, alguns fatos devem ser destacados, pois influenciaram em demasia o contexto sociocultural. A ampla anistia política, a redemocratização política e o surgimento de novas tendências artísticas e culturais. Na poesia, muitas mudanças aconteceram, tanto é que os poetas foram chamados de neoparnasianos, devido à pesquisa em torno da própria linguagem literária, que estimulou essa geração. No entanto, diferente do parnasianismo, o trabalho com a língua aqui nessa geração não foi desatrelado do contexto social. Os primeiros trabalhos foram publicados em revistas, das quais a revista Panorama recebe destaque. Na prosa, as autoras que mais se despontam são Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, nos gêneros conto e romance. As características que vão pontuar a prosa serão a sondagem psicológica e o regionalismo. De maneira geral, podemos dizer que este período literário está marcado pelas seguintes características: pesquisa estética e de linguagem, renovação das formas de expressão literária, presença da prosa e da poesia, apresentação de uma maturidade literária muito grande. Os principais autores dessa geração são Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa. Vamos então conhecer um pouquinho de cada um deles. Vamos começar por João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa transcende o regionalismo comum já iniciado na segunda geração modernista, que é aquela que aconteceu de 1930 até 1945. Por quê? Porque ele traz esse regionalismo na sua obra sob um caráter universal, apresentado com suspense, com os falares regionais. Essa fala regional, ela vem recriada na fala do sertanejo, tanto no plano da sintaxe quanto da fonética. Então, ela vem, os falares orais, ela vem em várias dimensões, ele vem brincando com a oralidade do sertanejo. O foco narrativo ele será em primeira pessoa, dando maior dimensão para a figura do sertanejo. A sua obra de maior destaque é chamada Grande Sertão Veredas e é considerada o mais importante romance brasileiro do século XX. Aqui na tela nós podemos ver algumas figuras que estão em algumas edições de Grande Sertão Veredas, e o enredo da obra traz o protagonista, que é um narrador protagonista chamado de Riobaldo, e nela ele vai contando a sua história cheia de memórias. Ele conta a um pacato e velho fazendeiro que, no entanto, não aparece em nenhum momento na história. Essa presença ela é apenas sugerida pela fala do Riobaldo. A narrativa ela é povoada de lembranças em torno das lutas dos jagunços, perseguições, amores e aventuras. Clarice Lispector, a nossa segunda autora em destaque, é inovadora na narrativa introspectiva, trazendo um monólogo interior. A autora subverteu a estrutura narrativa tradicional, mesclando poesia à prosa, e assim confundiu os críticos literários da época. Inaugurou na literatura o fluxo de consciência, o qual quebra os limites de tempo e espaço, que são os fatores que tornam a obra verossímil.
Assim, presente e passado na obra de Clarice se confundem e a realidade e o desejo se misturam. Dessa maneira, o fluxo de consciência flui em vários campos narrativos diferentes, sem se preocupar com uma sequência que tenha que estabelecer lógica. E nesse fluir, a epifania pode acontecer por meio de um encontrão, de um aperto de mão, um olhar, como se fosse uma revelação. Considerada intimista e psicológica, a obra de Clarice Lispector ultrapassou e quebrou vários paradigmas sociais, culturais e literários. Entre as suas obras de maior destaque podemos citar A Paixão segundo G.H., Laços de Família e Perto do Coração Selvagem. Por fim, o nosso último representante, João Cabral de Melo Neto. Destaque na poesia do período, o autor é caracterizado pela inventividade verbal. Suas obras estão marcadas pela participação nos problemas sociais. Como características principais da sua poesia, podemos destacar a preocupação com a forma, os versos breves, a temática participante e a metalinguagem. O autor gostava muito da literatura de cordel, o que o faz utilizar-se dela em muitos momentos. Como destaque para sua obra, podemos citar Morte e Vida Severina. A obra, que é um auto de Natal, é bastante musical. Então, aqui na tela nós podemos ver uma figura que ilustra algumas das edições de Morte e Vida Severina. E vamos falar um pouquinho dessa obra. Encenada pela primeira vez em 1966, com a música do Chico Buarque de Holanda, ela foi vista por mais de 100 mil pessoas e ganhou prêmios no Brasil e na França. O enredo conta a história do Severino, que é um homem muito sofrido do Nordeste, que está fugindo das agruras da seca em direção ao litoral. Neste caminho, do Nordeste até o litoral, ele encontra muita miséria e muitos severinos iguais a ele, ou seja, pessoas sofridas iguais a ele. Chegando à capital, ele ouve uma conversa entre duas pessoas que moram lá e descobre que ali também tem miséria, diferente daquela que ele conhece lá no Nordeste, mas de outras maneiras. Esta aqui é a capa de uma das publicações de Morte e Vida Severina. Pois bem, agora que nós já conhecemos um pouquinho desse período, vamos dar uma olhadinha nas atividades. Ela nos apresenta dois trechos de textos. Leia a seguir. Texto 1. O meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Esse é um trecho, então, da obra do João Cabral de Melo Neto. No texto 2, diz assim: João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Logo após, nos faz a seguinte proposição. Com base no trecho de Morte e Vida Severina, que é o texto 1, e na análise crítica, que é o texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da alternativa letra A, descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador. Letra B,
Construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Letra C. Representação, na figura do personagem narrador, de outros severinos que compartilham sua condição. Letra D. Apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Ou, por fim, a letra E. Descrição de Severino que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a letra C, uma vez que o Enem nos apresenta outros severinos que compartilham a mesma condição, ou seja, a figura do retirante nordestino. Esta foi a nossa aula de número 14 do módulo 2 de língua portuguesa. Nela falamos da geração de 1940-50, abordando o contexto histórico, a organização da produção literária, os principais autores e as suas obras. Até a nossa próxima aula. O senhor vê. O Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que você não cria galinhas de Angola, como todo mundo faz? Quero criar...